Era uma noite abafada de sexta-feira quando Clara ajeitou os cabelos diante do espelho. Olhava para si mesma com a estranha mistura de insegurança e força que a acompanhava nos últimos anos. Estava prestes a participar de um jantar que prometia marcar sua vida. Mas não pela razão que todos esperavam. Enquanto ajeitava o vestido simples, mas de bom gosto, lembrava-se de cada momento em que havia sido humilhada, desprezada, reduzida a quase nada. Cada cicatriz emocional que carregava seria a faísca que iluminaria aquela noite. Seu marido, Augusto, era um homem de negócios conhecido na cidade, carismático, elegante, dono de uma oratória envolvente, sempre fizera questão de ser o centro das atenções. Clara, por outro lado, era vista por muitos como uma sombra ao lado dele, uma mulher discreta que pouco falava, que parecia não se impor. Por isso era alvo constante de olhares julgadores, cochichos e até piadas veladas. Ela não combina com ele, diziam alguns. Bonita, mas apagada demais, murmuravam outros. Não sabe nem conversar direito. Como pode ser esposa de um homem como Augusto? Riam às escondidas. O que ninguém sabia era que por trás daquele silêncio existia uma história que Clara guardava como um tesouro, algo que não compartilhava com ninguém por escolha própria. Ela havia estudado anos no exterior, se formado com excelência e carregava dentro de si um talento que sempre manteve escondido. Não por medo, mas por estratégia. Sabia que um dia aquele momento chegaria. E quando chegasse, faria valer cada segundo de desprezo que suportou em silêncio. Naquela noite, o jantar aconteceria na mansão dos pais de Augusto. Seria um encontro de família e negócios. Uma noite em que empresários, investidores e membros influentes da sociedade estariam presentes. Augusto já havia deixado claro. Clara, não quero que você fale demais. Deixe que eu conduzo as conversas. Você só precisa sorrir. Ela apenas assentiu, escondendo o turbilhão de emoções que a frase despertava. Não era novidade ser tratada como um adorno, como alguém que apenas completava o quadro. Mas aquela noite seria diferente. Aquela noite ela mostraria ao mundo, e principalmente a Augusto, que nunca foi uma sombra. Chegaram juntos à mansão iluminada, repleta de carros luxuosos estacionados à frente. Clara saiu do carro com postura elegante, mas discreta, exatamente como todos esperavam. O salão estava cheio, taças tilintando, risadas espalhadas, pessoas cumprimentando Augusto efusivamente. Ele adorava aquele tipo de ambiente, adorava ser celebrado. Clara, por outro lado, recebia cumprimentos protocolares, sorrisos falsos, olhares que a atravessavam como se fosse transparente. Algumas mulheres cochichavam avaliando seu vestido. Alguns homens mal escondiam a expressão de tédio ao lhe dirigir uma palavra. Era o cenário de sempre. No entanto, havia algo no ar naquela noite. Uma tensão que Clara sentia na pele. Augusto havia prometido fechar um acordo internacional durante aquele jantar. E entre os convidados estavam empresários estrangeiros que falavam pouco ou nada de português. Clara percebeu os olhares preocupados de alguns deles, enquanto tentavam se comunicar em inglês quebrado com Augusto, que se esforçava, mas claramente não dominava o idioma. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Sentada ao lado de uma senhora elegante, Clara escutava a conversa truncada que acontecia entre Augusto e dois empresários franceses. As palavras se perdiam, os sentidos se embaralhavam. Ela entendia tudo perfeitamente. Afinal, havia vivido 5 anos em Paris durante seus estudos. Cada frase mal construída de Augusto a fazia segurar um suspiro. Até que um dos franceses, impaciente, comentou em voz baixa, acreditando que ninguém entenderia. Que perda de tempo! Ele não tem a mínima noção do que está falando. Clara, em silêncio, sentiu o coração acelerar. Poderia ficar calada, como sempre fizera, ou poderia se levantar. E naquela noite a escolha foi clara. Com um sorriso sereno, inclinou-se levemente para frente e respondeu fluentemente em francês. Na verdade, o que ele quis dizer é que a proposta está alinhada ao que vocês pediram, mas talvez tenha faltado clareza na forma de explicar. O silêncio que se fez na mesa foi absoluto. Augusto a olhou atônito, sem entender de onde vinha aquela fluência impecável. Os empresários franceses arregalaram os olhos e em seguida sorriram aliviados. Um deles comentou impressionado. Votre français est impeccable. Pourquoi ne parliez-vous pas depuis le début? Seu francês é impecável. Por que não falava desde o início?
Clara apenas sorriu e respondeu: às vezes é melhor observar primeiro, falar depois. A atmosfera da sala mudou instantaneamente. Pessoas que antes a ignoravam agora a observavam com curiosidade. Mas isso era apenas o começo. Minutos depois, um grupo de investidores alemães chegou à mesa, trazendo consigo ainda mais dificuldade para Augusto. Ele tentou, constrangido, esboçar algumas palavras, mas logo ficou claro que não seria capaz de manter uma conversa. Antes que o desconforto se transformasse em fiasco, Clara interveio novamente, agora em alemão perfeito. As expressões dos investidores mudaram de desconfiança para respeito imediato. Wie beeindruckend. Ihre Aussprache ist perfekt. Impressionante. Sua pronúncia é perfeita, disse um deles. Clara, mantendo sua serenidade, traduziu para os presentes e conduziu a conversa com maestria. Mais uma vez, olhares de espanto se espalharam pelo salão. Mas ainda havia mais. Quando um casal de japoneses foi introduzido ao grupo, Clara, sem hesitar, os cumprimentou em japonês com reverência adequada, conquistando de imediato um sorriso sincero deles. A cada idioma que fluía de seus lábios, a cada barreira de comunicação que ela derrubava com naturalidade, mais e mais pessoas se voltavam para ela, admiradas. Augusto, antes o centro das atenções, agora parecia um coadjuvante. A esposa que ele sempre subestimara estava roubando a cena com graça e inteligência. O ponto alto da noite chegou quando, em uma única conversa, Clara transitou com facilidade entre inglês, francês, alemão, italiano e japonês, ajudando a unir todos os grupos em torno da mesa. Era como se ela fosse a verdadeira anfitriã, a ponte que tornava possível aquele encontro. E foi nesse momento que algo inédito aconteceu. Uma salva de palmas espontânea ecoou pelo salão. Todos aplaudiam Clara, a mulher que sempre fora ignorada, mas que agora brilhava mais que todos os presentes. Augusto, constrangido, tentou sorrir, mas estava claro que seu orgulho havia sido ferido. Clara, por sua vez, manteve a serenidade. Não havia arrogância em sua postura. Apenas a força tranquila de alguém que sabia quem era e que, finalmente, havia escolhido mostrar isso ao mundo. E você? Acredita que devemos esperar o momento certo para revelar nossa verdadeira força? Ou acha que é melhor nunca se calar diante do desprezo? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Aplausos. O som ecoava pelo salão, reverberando como um trovão inesperado no coração de Clara. Nunca antes ela havia sido aplaudida por aquela família, por aqueles convidados, por aquele círculo que tanto a desprezara. Sempre fora invisível, uma sombra, alguém tolerada por estar ao lado de Augusto. Mas agora era diferente. Os olhares, antes cheios de julgamento, agora brilhavam com surpresa, respeito e até admiração. Enquanto a salva de palmas diminuía, Clara permaneceu serena, aplaudida sim, mas sem demonstrar arrogância. Apenas sorriu levemente, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e respirou fundo. Por dentro, no entanto, uma chama ardia. Era como se cada palpite cruel, cada comentário maldoso, cada momento de invisibilidade estivesse sendo apagado com aquele reconhecimento. Augusto, sentado ao lado, tentava manter as aparências. Forçou um sorriso, fingiu concordar com os aplausos, mas por dentro sua raiva crescia. Nunca imaginou que sua esposa pudesse roubar-lhe a cena daquela forma. Sempre a tratara como um acessório, como alguém para acompanhar, não para brilhar. E agora, diante de todos os que sempre o bajularam, era ele quem parecia um figurante. A noite prosseguiu com Clara sendo o centro das atenções. Empresários vinham até ela para agradecer pela tradução impecável. Mulheres comentavam como era impressionante sua habilidade. Jovens a olhavam com uma mistura de inspiração e curiosidade. Clara respondia a todos com a mesma calma, sempre com um tom humilde, como se quisesse mostrar que não buscava humilhar ninguém, mas apenas fazer o que sabia. No entanto, a cada novo elogio dirigido a ela, Augusto sentia-se mais diminuído. Seu olhar endurecia, seu corpo ficava rígido. Quando finalmente se despediram e voltaram ao carro, o silêncio foi quase sufocante. Clara olhava pela janela, observando as luzes da cidade enquanto o coração ainda vibrava com a energia da noite. Já Augusto segurava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados, a respiração pesada. "Desde quando você fala francês?", perguntou com a voz carregada de ressentimento.
Clara virou-se para ele, surpresa com o tom, mas respondeu com naturalidade. Desde muito antes de você me conhecer, estudei em Paris por 5 anos, Augusto. Achei que você sabia disso. Ele riu, um riso curto e irônico. Sabia que você tinha feito alguns cursos fora, mas não dessa forma. Alemão, japonês. Você me deixou em ridículo na frente de todos. Clara respirou fundo. Eu não te deixei em ridículo. Eu te ajudei. Se não fosse por mim, aquele acordo teria sido um desastre. O silêncio voltou. Augusto não respondeu de imediato. Seus olhos permaneciam fixos na estrada. Mas sua mente estava em guerra. Orgulho ferido, ego abalado. Uma sensação de que o pedestal que sempre ocupara estava ruindo. Naquela noite, ao chegarem em casa, Clara foi para o quarto em silêncio. Sentia uma mistura de alegria e tensão. Pela primeira vez havia se mostrado de verdade, mas sabia que isso teria consequências. Augusto era orgulhoso demais para aceitar que sua esposa fosse mais brilhante do que ele. Os dias seguintes confirmaram suas suspeitas. O jantar foi assunto entre todos da família e dos círculos sociais. Comentava-se como Clara a havia surpreendido, como era inteligente e refinada, como todos haviam se enganado ao julgá-la. As pessoas que antes a desprezavam agora a procuravam. Enviavam mensagens, convidavam para eventos. Clara tornara-se alguém de destaque. Mas Augusto, ao invés de se orgulhar, se fechava cada vez mais. Tornou-se distante, frio, e em alguns momentos deixava escapar comentários ácidos. Agora você é a estrela, não é? Dizia com ironia. Acho que não preciso mais falar nada, você resolve tudo sozinha. Completava sempre em tom cortante. Clara sentia a dor do desprezo transformado em inveja. Aquilo a feria, mas também a fortalecia. Percebia que quanto mais Augusto se afastava, mais ela descobria sua própria independência. Não precisava mais se esconder atrás dele. Certa tarde, enquanto tomava café sozinha em um charmoso bistrô da cidade, Clara foi abordada por um dos empresários que estivera no jantar, o francês chamado Philippe. Ele sorriu ao reconhecê-la. Madame Clara, que coincidência maravilhosa encontrá-la aqui. Ela retribuiu o sorriso. Philippe, que surpresa! Ele não perdeu tempo em ir direto ao ponto. Falei muito de você em nossa empresa. Sua capacidade de transitar entre culturas é impressionante. Estamos organizando um evento internacional em breve. E gostaríamos de contar com sua presença. Não apenas como tradutora, mas como mediadora de diálogos. Clara ficou sem palavras por um instante. Era como se a vida estivesse lhe abrindo portas que nunca imaginou atravessar. Depois de uma pausa, respondeu. Ficaria honrada. Nos dias seguintes, convites semelhantes surgiram. Pessoas que antes a ignoravam agora viam nela um talento raro. Uma ponte entre mundos. Clara começou a participar de encontros, a ser chamada para palestras, a estar presente em reuniões de negócios que antes eram reservadas apenas a Augusto. Isso, é claro, aumentava ainda mais a tensão em casa. Augusto via sua autoridade sendo corroída dia após dia. Para ele, Clara estava roubando algo que lhe pertencia. Mas para Clara era diferente. Não se tratava de roubar nada, mas de finalmente assumir quem sempre foi. O auge da tensão veio quando Augusto, em uma explosão de raiva, disse: Você não entende, Clara? Eu sou o nome desta família. Eu sou o responsável pelo respeito que temos. Se continuar assim, vai me destruir. Clara o olhou nos olhos, firme, sem desviar. Não, Augusto. Eu não quero te destruir, mas também não vou me destruir só para que você continue brilhando sozinho. O silêncio que seguiu foi pesado, quase insuportável. Era a primeira vez que ela se impunha com tanta clareza. Augusto não respondeu, apenas saiu do quarto batendo a porta. Naquela noite, Clara chorou em silêncio. Chorou não pela dor das palavras, mas pelo peso da escolha que sabia que teria de fazer em breve. Não poderia continuar vivendo sob as sombras do ego de alguém. Precisava decidir entre permanecer calada, como sempre fizera, ou finalmente erguer-se por completo, assumindo todas as consequências. E é exatamente nesse ponto que a história começa a escalar rumo ao clímax. Porque quanto mais Clara brilhava, mais inimigos surgiam. Quanto mais admirada era, mais a inveja corroía aqueles ao seu redor. E a cada desafio, a cada ataque, ela precisava encontrar forças para não se perder de si mesma. Mas antes de continuar, eu quero saber, e você?
Acredita que o sucesso de uma pessoa deve ser motivo de orgulho para quem está ao lado dela? Ou que o ego acaba transformando tudo em competição? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história emocionante. Nos dias que seguiram, Clara percebeu que aquele jantar havia sido apenas o primeiro passo de uma caminhada muito maior. O que antes era apenas admiração isolada, começava a se tornar uma onda. Revistas locais mencionavam seu nome discretamente, jornalistas sociais comentavam sobre a esposa surpreendente de Augusto, que havia encantado todos com seus idiomas. As redes sociais estavam cheias de pequenos trechos de vídeos gravados pelos convidados, mostrando Clara traduzindo com naturalidade, sorrindo e impressionando. De repente, Clara, que sempre passara despercebida, tornara-se um assunto. E isso tinha dois efeitos claros. Atraía oportunidades, mas também despertava invejas. Enquanto isso, Augusto mergulhava em um silêncio amargo. Ele lia as mesmas revistas, ouvia os mesmos comentários, mas ao invés de se sentir orgulhoso, sentia-se diminuído. O homem que sempre fora o centro das atenções agora estava à sombra de sua esposa. Certa manhã, ao abrir o jornal, viu uma manchete que dizia: Clara Monteiro, a mulher que salvou um acordo milionário com palavras. Ele amassou o papel entre as mãos, os olhos ardendo de raiva. Clara entrou na sala naquele momento com uma xícara de café nas mãos e percebeu o gesto. O que foi? Perguntou com cuidado. Nada, respondeu seco. Só não gosto quando a mídia exagera. Clara suspirou. Sabia que era mais do que isso, mas preferiu não confrontá-lo. Naquela mesma semana recebeu outro convite, dessa vez para mediar uma conferência internacional de tecnologia. Era algo que ela jamais imaginara participar. Mas os organizadores estavam encantados com sua habilidade e insistiram. Clara aceitou. E foi nesse evento que sua vida deu uma nova guinada. O auditório estava lotado. Empresários de diversos países estavam presentes. Clara subiu ao palco com segurança, os olhos brilhando sob as luzes. Começou falando em português. Depois passou ao inglês, ao francês e até ao japonês, costurando ideias, conectando pessoas, eliminando barreiras. Cada frase que dizia parecia abrir portas invisíveis. O público aplaudia, murmurava elogios, registrava cada momento com celulares. E lá no fundo, discretamente, Augusto o observava. Ele não sorria, não se emocionava. Apenas via em silêncio o brilho da mulher que antes havia subestimado. Quando a conferência terminou, Clara foi cercada por empresários, jornalistas e até mesmo autoridades. Muitos pediam entrevistas, outros entregavam cartões de visita. Todos queriam contato com ela. Foi nesse turbilhão que surgiu uma mulher elegante de olhar penetrante e sorriso calculado. Clara Monteiro? Perguntou. Sim, sou eu. Prazer. Sou Helena Vasconcelos, diretora de uma das maiores agências de mediação cultural da América Latina. Tenho acompanhado seu nome e acredito que você tenha um futuro extraordinário. Gostaria de conversar sobre um contrato exclusivo. Clara ficou surpresa. Era a primeira vez que recebia uma proposta tão concreta, que poderia mudar sua vida de forma definitiva. Prometeu analisar com calma, mas por dentro seu coração já disparava de expectativa. Naquela noite, porém, ao chegar em casa e compartilhar a novidade com Augusto, recebeu um balde de água fria. Um contrato exclusivo? Repetiu ele, incrédulo. Então agora você é uma celebridade? Vai abandonar sua família para ficar correndo atrás de holofotes? Clara tentou manter a calma. Augusto, não se trata de fama. Trata-se de trabalho, de reconhecimento. Eu tenho talento para isso e quero aproveitar a oportunidade. Ele riu, um riso amargo. Reconhecimento? E o que acha que eu faço há anos? Quem você pensa que é para achar que pode brilhar sozinha? Essas palavras cortaram fundo. Clara sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas ao invés de recuar, manteve a postura. Eu sou a mesma mulher que sempre esteve ao seu lado. A diferença é que agora não vou mais me calar para caber na sua sombra. Essa foi a primeira grande ruptura. Augusto saiu batendo a porta, e Clara ficou sozinha na sala com lágrimas nos olhos. Mas junto às lágrimas havia também uma certeza. Não poderia mais retroceder. Nos dias seguintes, Helena voltou a procurá-la, insistindo na proposta. Clara aceitou um encontro em seu escritório, um lugar moderno com paredes de vidro e vista para a cidade. Ali,
Helena apresentou um contrato detalhado que lhe daria não apenas projeção nacional, mas internacional. Clara hesitou, lembrando das possíveis consequências com Augusto, mas acabou aceitando. Foi a decisão que mudaria tudo. A partir dali, Clara mergulhou em uma rotina intensa. Viajou para diferentes cidades, participou de congressos, jantares diplomáticos, mesas de negócios. Seu nome passou a ser sinônimo de competência. Sua imagem associada à sofisticação e à inteligência. Revistas de negócios, colunas sociais e até programas de televisão começaram a procurá-la. Mas, com a visibilidade, vieram também os ataques. Blogs maldosos começaram a insinuar que Clara só havia chegado onde estava por ser esposa de Augusto. Algumas socialites a acusavam de querer roubar espaço, e até em eventos discretos ouviu cochichos venenosos. Ela se acha só porque fala umas palavrinhas em outra língua. Vamos ver até quando dura essa fase. Clara aprendeu a respirar fundo e seguir. Sabia que o caminho do brilho sempre vinha acompanhado de sombras, mas ao mesmo tempo entendia que precisava se preparar, porque os ataques poderiam vir de onde menos esperava. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma tarde chuvosa, recebeu um telefonema de uma amiga próxima alertando-a. Clara, cuidado! Ouvi comentários de que alguém está tentando sabotar seu contrato com Helena. Estão espalhando que você falsificou diplomas, que nunca estudou no exterior. Clara ficou em choque. Era uma mentira absurda, mas o simples boato poderia manchar sua imagem. Na mesma noite recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Você não pertence a esse mundo. Volte para o seu lugar antes que seja tarde. Seu coração disparou. Não sabia se era ameaça real ou apenas intimidação, mas de alguma forma, sentia que estava entrando em um campo de batalha muito mais perigoso do que imaginava. Naquele instante, olhando para a tela do celular com as mãos trêmulas, Clara percebeu que havia chegado a um ponto sem volta. Sua ascensão incomodava não apenas seu marido, mas também pessoas influentes que viam nela uma ameaça. Mas ela não tinha mais medo. Olhou para o espelho, enxugou as lágrimas e disse para si mesma em voz baixa: se tentarem me derrubar, vão descobrir a força que eu escondi por toda a minha vida. E era exatamente isso que o destino estava prestes a provar. Antes de prosseguir, me diga, você acredita que quando uma pessoa começa a crescer, é inevitável atrair tanto aplausos quanto inimigos? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva para acompanhar a próxima parte dessa história emocionante. A noite estava silenciosa, mas Clara não conseguia dormir. As palavras daquela mensagem anônima ainda ecoavam em sua mente como um sussurro cruel. Você não pertence a esse mundo. Aquilo poderia ser apenas um blefe, mas vindo de pessoas poderosas e invejosas, soava como uma ameaça real. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada. Pensou em tudo o que havia construído, em cada passo dado desde aquele jantar fatídico em que surpreendera a todos. Recordou-se dos olhares, das palmas, da sensação de finalmente ser vista. E foi nesse contraste que tomou uma decisão. Não recuaria. Na manhã seguinte, Clara entrou no escritório de Helena decidida. Encontrou a diretora sentada atrás de uma mesa de vidro, folheando documentos. Precisamos conversar, disse Clara. Helena ergueu os olhos, séria. Já sei do que se trata. Recebi e-mails anônimos tentando manchar sua reputação. Acusam você de falsificar diplomas, de nunca ter estudado no exterior. Mas não se preocupe, verifiquei tudo. Seus documentos são legítimos, sua formação é sólida. Eles não têm nada contra você. Clara respirou aliviada, mas Helena prosseguiu. Porém, é importante estar preparada. Quando alguém começa a brilhar, as sombras aparecem. Esses ataques só mostram que você está incomodando. Clara assentiu, sentindo a força retornar. Então vamos enfrentar. Não vou mais me esconder. Dias depois, a oportunidade para provar sua resiliência surgiu. Helena organizou uma conferência internacional de grande porte, transmitida ao vivo, com participação de representantes de 5 países diferentes. A ideia era mostrar ao mundo a nova estrela da agência, Clara. Na véspera do evento, mais uma tentativa de intimidação surgiu. Um envelope foi deixado em sua porta. Dentro, recortes de jornais com manchetes falsas sobre escândalos de fraudes e traições, tudo inventado para manchar sua imagem.
Clara leu cada linha com calma. Depois rasgou o envelope e jogou no lixo. Não iria ceder ao medo. O dia da conferência chegou. O salão estava lotado. Câmeras posicionadas, jornalistas prontos. Clara entrou com passos firmes, vestindo um elegante conjunto azul marinho transmitindo autoridade e sofisticação. Seus olhos, porém, revelavam algo além. Uma determinação inabalável. O início correu bem. Clara apresentou os convidados, costurou falas em diferentes idiomas com naturalidade, criando uma ponte entre culturas. Mas, em determinado momento, uma voz da plateia interrompeu. Como podemos confiar em alguém cuja formação é duvidosa? Perguntou um homem alto com um tom desafiador. O silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para Clara. Era a armadilha que haviam preparado, a tentativa de constrangê-la diante das câmeras. Ela respirou fundo, manteve o olhar firme e respondeu em inglês. My education is as real as my dedication. I studied in Paris, Berlin, and Tokyo. I worked hard to learn every word, every accent, every nuance. And I carry my diplomas with pride, but above all, I carry my truth, depois en français complétou. Ceux qui doutent de moi ne connaissent pas mon histoire. Mais chaque obstacle que j'ai surmonté me rend plus forte. Em japonês, finalizou. Watashi wa uso de wanaku, shinjitsu de kokonitat. Eu não estou aqui com mentiras, mas com a verdade. O público explodiu em aplausos. O homem que a atacara se encolheu em silêncio, constrangido. Clara havia transformado a armadilha em palco. A conferência seguiu com ainda mais energia. No final não havia dúvidas. Clara não apenas havia se defendido, mas havia se consagrado. Jornais do dia seguinte destacavam: de desprezada a protagonista. Clara cala críticos com palavras afiadas e coragem admirável. Enquanto a mídia celebrava, em casa, o clima era outro. Augusto estava cada vez mais distante, consumido pelo ressentimento. Naquela noite, Clara o encontrou sentado na sala bebendo em silêncio. Vi você na TV, disse ele com a voz carregada de amargura. Todos só falam de você agora. Clara se aproximou com calma. Augusto, eu não pedi para que fosse assim. Apenas estou vivendo meu propósito. Ele riu um riso frio. Propósito? Ou vaidade? Você gosta de ser aplaudida, gosta de ser admirada. Não é mais a mulher que eu conheci. As palavras pesaram, mas Clara não se abalou. Talvez você nunca tenha conhecido de verdade a mulher que sempre fui. Foi nesse ponto que Clara percebeu. O maior desafio não estava nas críticas externas, mas dentro de sua própria casa. O homem que deveria ser seu companheiro havia se tornado seu maior opositor. Mas ao invés de se encolher, Clara decidiu expandir ainda mais. Se o destino lhe dera voz, ela usaria para inspirar outras pessoas que, como ela, foram silenciadas. Assim nasceu a ideia de criar um projeto social, voltado para mulheres que desejavam estudar idiomas e abrir portas em suas vidas. Com o apoio de Helena e de novos parceiros, Clara fundou um instituto que oferecia bolsas de estudo e cursos gratuitos. O projeto rapidamente ganhou destaque, tornando-se referência. Clara, que antes fora apenas a esposa de Augusto, agora era uma figura pública respeitada, admirada e temida. Mas cada vitória parecia afastá-la ainda mais do homem que havia jurado estar ao seu lado. Na intimidade, Clara sofria. Amava Augusto, mas não suportava a forma como ele a diminuía. Nas noites silenciosas, perguntava-se se seria possível conciliar o brilho de sua ascensão com a sombra de um casamento em ruínas. E foi nesse dilema que a história se preparava para alcançar seu verdadeiro clímax. Porque quanto mais Clara crescia, mais forças ocultas se mobilizavam para derrubá-la. E no coração ela sabia. Estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. Mas antes de continuar, eu quero saber: você acredita que quando alguém encontra sua verdadeira voz, deve sacrificá-la em nome de uma relação que a oprime? Escreva sua opinião nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva para acompanhar a parte mais emocionante dessa história. O Instituto de Clara crescia em ritmo acelerado. Em poucos meses, dezenas de mulheres já haviam conquistado bolsas de estudo, iniciado cursos e até recebido propostas de emprego em empresas internacionais. Clara visitava as turmas, sentava-se entre as alunas, ouvia suas histórias com atenção. Para muitas delas, aprender um idioma significava muito mais do que adquirir conhecimento. Era conquistar liberdade. Cada vez que uma dessas mulheres dizia obrigada,
Clara sentia seu coração vibrar. Era como se toda a dor do passado estivesse sendo transformada em força, em algo maior que ela mesma. Helena, sempre estratégica, divulgava cada conquista do Instituto na imprensa. Logo, Clara não era apenas um nome de destaque nos círculos de negócios, mas também uma referência social. Enquanto isso, Augusto parecia se afundar. Ele evitava acompanhar Clara em eventos, recusava convites e, quando estava em casa, mantinha-se em silêncio ou disparava comentários ácidos. Virou santa agora, dizia, quando a via preparando palestras para o Instituto. Sempre tão perfeita, sempre tão admirada. Clara já não respondia. O silêncio dela era sua forma de resistência. Mas no fundo sofria. Ainda havia amor em seu coração. Ainda desejava que ele pudesse caminhar ao seu lado. Porém, cada dia deixava mais claro que o abismo entre os dois aumentava. Até que, numa noite chuvosa, Clara recebeu uma ligação inesperada de Helena. Clara, precisamos conversar. Há algo sério acontecendo. Elas se encontraram no escritório ainda naquela noite. Helena estava visivelmente tensa. Recebemos documentos anônimos denunciando supostas irregularidades no seu instituto. Alegam desvio de recursos, favorecimento de alunas, coisas graves. Clara ficou em choque. Isso é mentira. Tudo é feito com transparência, você sabe. Helena concordou. Eu sei. Mas precisamos investigar antes que isso caia na mídia. E Clara fez uma pausa antes de continuar. Esses documentos trazem detalhes internos, coisas que só alguém próximo poderia ter acesso. Um frio percorreu a espinha de Clara. Alguém próximo? Quem? Helena a olhou nos olhos. Desconfio que seja Augusto. As palavras caíram como uma bomba. Clara ficou paralisada, o coração disparado. Não, Augusto jamais faria isso comigo. Mas Helena foi firme. Pense bem. Ele tem acesso às suas agendas, aos relatórios. E todos os ataques anteriores foram contra você. Não contra mim ou contra a agência. É como se fosse algo pessoal. Clara saiu dali atordoada. Chegou em casa e encontrou Augusto na sala. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Sentou-se diante dele tentando manter a calma. Augusto, preciso te perguntar uma coisa. Foi você quem entregou documentos do meu instituto? Ele arqueou uma sobrancelha. Do que você está falando? Clara insistiu. Não brinque comigo. Estão tentando me derrubar com informações internas. Só você tinha acesso. Augusto respirou fundo, depois riu. Um riso amargo, cheio de mágoa. E se tivesse sido eu? Você já não me deixou de lado? Já não roubou todo o espaço que era meu? Eu só quis mostrar ao mundo que sua perfeição não é tão perfeita assim. As palavras foram como facadas. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem com quem havia dividido sonhos, medos e planos estava agora admitindo, sem remorso, que a traíra. Você queria me destruir? Perguntou com a voz embargada. Augusto desviou o olhar. Eu queria que você voltasse a ser quem era, que voltasse a depender de mim. Clara levantou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então você nunca me amou de verdade. Amou apenas a sombra que eu fazia de você. Saiu do cômodo sem olhar para trás. Naquela noite chorou como não chorava havia anos, mas junto à dor, nasceu uma decisão. Não deixaria que essa traição destruísse tudo o que havia construído. Nos dias seguintes, Clara reuniu provas da transparência do Instituto. Organizava relatórios, chamava alunas para testemunhar, gravava depoimentos de parceiros, transformou a crise em oportunidade de mostrar, com ainda mais clareza, o valor de seu trabalho. E foi justamente nesse momento que a imprensa tentou atacá-la. Manchetes surgiram. Instituto de Clara Monteiro sob investigação. De musa da tradução a alvo de denúncias. Mas Clara não se escondeu. Ao contrário, convocou uma coletiva de imprensa. Subiu ao palco diante de câmeras e microfones com o coração acelerado, mas a voz firme. Estou aqui para dizer que não tenho nada a esconder. Cada centavo que entrou no Instituto foi usado para transformar vidas. Quem duvida, pode ver os relatórios, pode ouvir as histórias dessas mulheres. Meu propósito não é enriquecer às custas de ninguém, mas abrir portas que me foram fechadas no passado. As alunas subiram ao palco, uma a uma, contando suas histórias. Mulheres simples, emocionadas, relatando como a oportunidade mudara suas vidas. O público aplaudiu de pé. No dia seguinte,
Os jornais estamparam novas manchetes. Clara responde a ataques com transparência e emoção. Não tenho nada a esconder. A tentativa de sabotagem havia falhado. E no íntimo, Clara sabia. Augusto havia perdido não apenas a guerra silenciosa contra ela, mas também a chance de estar ao seu lado em sua maior vitória. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Clara olhou-se no espelho. Os olhos estavam inchados de tanto chorar nos últimos dias, mas havia um brilho novo ali. O brilho da mulher que descobrira a própria força. Nunca mais vou me encolher, sussurrou para si mesma, e assim, entre lágrimas e aplausos, Clara se preparava para o clímax de sua jornada, porque se havia resistido à traição mais dolorosa, nada mais poderia detê-la. Mas antes de continuar, quero saber de você. O que dói mais, ser desprezado por estranhos ou ser traído por quem você ama? Escreva nos comentários, curta este vídeo e se inscreva para acompanhar a próxima parte dessa história. Os dias seguintes à coletiva de imprensa foram um turbilhão. Clara mal tinha tempo de respirar entre entrevistas, reuniões e visitas ao instituto. Seu nome agora circulava em todas as redes sociais. E os vídeos com seus discursos de coragem viralizavam. Pessoas que antes a viam apenas como a esposa discreta de Augusto, agora a reconheciam como uma mulher de impacto. Aquele jantar onde fora desprezada parecia uma lembrança distante. Mas a vida ainda guardava uma surpresa. Pouco depois da crise com as falsas denúncias, Clara recebeu um convite inesperado. Um grande congresso internacional de educação e inclusão, que aconteceria em Paris, queria que ela fosse palestrante principal. Não apenas isso, pediam que falasse em inglês, francês, espanhol e italiano ao longo de sua apresentação, para mostrar como a linguagem podia unir culturas. Clara ficou em silêncio diante da tela do computador, lendo e relendo o e-mail. Era como se todo o seu esforço tivesse convergido para aquele momento. Helena, ao saber da novidade, não conteve a empolgação. Você tem noção do que isso significa? É o reconhecimento global do seu trabalho. Clara sorriu, mas no fundo sentia o peso da responsabilidade. Ela não podia falhar. Precisava ser perfeita. Não por vaidade, mas por todas as mulheres que agora se inspiravam nela. Enquanto se preparava para a viagem, Augusto parecia cada vez mais distante. Mal trocavam palavras. Ele saía cedo, voltava tarde, e quando se cruzavam, o olhar dele era carregado de ressentimento. Mas Clara já não chorava por isso. Pela primeira vez, entendeu que não precisava do apoio dele para continuar. A viagem chegou. Clara embarcou para Paris com Helena e uma pequena equipe. Ao pisar no palco do congresso diante de centenas de pessoas de diferentes nacionalidades, sentiu o coração bater como um tambor. Mas quando abriu a boca, as palavras fluíram com naturalidade. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, senhoras e senhores. Começou alternando entre idiomas com graça e confiança. A plateia se inclinou para a frente hipnotizada. Ela falou sobre sua jornada, sobre como fora subestimada, sobre a dor de ser silenciada, mas também sobre o poder da educação e das oportunidades. Cada idioma que usava despertava aplausos. Quando encerrou em italiano com a voz embargada de emoção, a plateia inteira levantou-se em pé, batendo palmas sem parar. Clara sorriu, lágrimas escorrendo. Aquele som ecoava em seu coração como a resposta de Deus ao silêncio de tantos anos de desprezo. A notícia de sua palestra correu o mundo. Vídeos do momento em que foi aplaudida viralizaram. Manchetes exaltavam a brasileira poliglota que emocionou Paris. No Brasil, as redes sociais ferviam. Todos comentavam sobre a força e elegância daquela mulher que um dia fora invisível. E foi aí que aconteceu a grande reviravolta. O mesmo grupo de empresários que um dia a ridicularizara no jantar, a convidou para um novo evento, agora em São Paulo, como homenageada principal. O jantar que antes havia sido palco de sua humilhação seria, dessa vez, cenário de sua consagração. Clara hesitou. Reviver aquele espaço trazia memórias dolorosas, mas, ao mesmo tempo, entendeu que era o momento de fechar um ciclo. Aceitou o convite. Na noite do evento, o salão estava repleto de gente elegante, jornalistas, câmeras. Quando Clara entrou de vestido impecável, postura ereta e olhar firme, todos se levantaram para aplaudi-la. Era a mesma mulher que antes fora desprezada. Mas agora o mundo inteiro parecia curvar-se diante de sua presença. Os olhares de surpresa eram evidentes.
Alguns cochichavam, outros sorriam com admiração. Clara caminhou até o palco sem se abalar. Boa noite a todos. Hoje, ao olhar este salão, lembro-me da primeira vez que estive aqui. Lembro-me de como fui subestimada, ridicularizada, tratada como invisível. Mas foi naquele instante que decidi nunca mais me calar. O salão ficou em silêncio absoluto. Cada palavra de Clara era uma lâmina cortando o ar. Hoje não estou aqui apenas como Clara Monteiro. Estou aqui como a voz de todas as mulheres que já foram silenciadas, ignoradas ou desprezadas. Porque quando uma de nós se levanta, todas nós nos levantamos. O público explodiu em aplausos. Alguns choravam, outros batiam palmas de pé emocionados. Clara sabia que aquele era o ápice de sua trajetória. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Entre a multidão, Augusto apareceu. Estava pálido, visivelmente abalado, mas com os olhos fixos nela. Quando Clara terminou seu discurso e desceu do palco, ele se aproximou. Clara, começou com a voz baixa. Eu errei. Errei em não enxergar você, em não te apoiar, em deixar o orgulho me cegar. Ela o olhou em silêncio por alguns segundos. A plateia observava curiosa, sem ouvir o que diziam. Augusto, você não errou apenas comigo. Você errou consigo mesmo. Porque não enxergou a chance de caminhar ao lado de uma mulher que só queria amar e ser amada. Ele abaixou a cabeça, lágrimas nos olhos. Me perdoa? Clara respirou fundo. O coração ainda guardava cicatrizes, mas já não havia rancor. Eu te perdoo, Augusto. Mas não volto ao passado. Virou-se e caminhou para os braços de Helena e de sua equipe, que a aguardavam radiantes. A escolha estava feita. Clara não precisava mais de validação de ninguém. Sua vida agora pertencia apenas a ela e ao futuro que havia decidido construir. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara ligou uma câmera e gravou uma mensagem simples, que depois publicaria em suas redes. A vida sempre vai nos colocar diante de escolhas. Algumas dolorosas, outras inesperadas. Mas nunca se esqueça, a forma como os outros te tratam não define quem você é. O que te define é como você se levanta depois de cair. O vídeo viralizou, alcançando milhões de visualizações. Nos comentários, milhares de pessoas compartilhavam suas próprias histórias de dor e superação. Clara havia se tornado mais do que uma inspiração. Havia se tornado um movimento. E assim, de esposa desprezada a mulher aplaudida em várias línguas, Clara escreveu sua própria história de triunfo. Uma história que jamais seria esquecida. Mas agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Clara, perdoaria Augusto ou seguiria sozinha, como ela fez? Escreve nos comentários. Deixa o like se essa história te inspirou. E não esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Os dias seguintes ao jantar consagrador foram de silêncio e paz para Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia pressionada a provar nada para ninguém. O que havia para ser dito já estava dito. E o que havia para ser mostrado já estava diante dos olhos do mundo. Ela agora queria apenas viver. Naquela manhã ensolarada, sentada em seu jardim, Clara olhava para as flores que havia plantado anos antes, quando ainda se sentia prisioneira de uma vida sem voz. As flores agora estavam viçosas, coloridas, cheias de vida. Sorriu ao perceber como aquela imagem simbolizava sua própria trajetória. Tudo o que parecia morto por dentro, florescera com o tempo, cuidado e paciência. Helena se aproximou com 2 xícaras de café. Já pensando em novos projetos? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Clara riu baixinho. Pela primeira vez, não. Pela primeira vez, só estou deixando a vida respirar um pouco. Você merece, disse Helena, segurando sua mão. Mas também sei que não vai parar. É sua essência. Clara não respondeu, mas no fundo sabia que a amiga tinha razão. Mesmo quando não buscava nada, a vida parecia sempre abrir caminhos diante dela. E dessa vez não seria diferente. Poucos dias depois recebeu uma proposta inesperada. Uma editora internacional queria publicar sua autobiografia. A Mulher que Falou 5 Idiomas. Esse seria o título provisório. Clara hesitou no início, mas percebeu que contar sua história em detalhes poderia alcançar ainda mais pessoas. Aceitou o desafio. Ao começar a escrever, mergulhou em memórias que doíam e curavam ao mesmo tempo. Reviveu o jantar da humilhação, as noites em que chorava sozinha, os momentos de dúvida em frente ao espelho, mas também revivia o instante mágico em Paris. O som da plateia de pé,
os olhos cheios de orgulho de Helena, os abraços que recebera de mulheres que se viam refletidas nela. Escrever era como fechar feridas antigas costurando cicatrizes com palavras. E quanto mais escrevia, mais Clara percebia. Sua história não era só dela. Era de todas as mulheres que um dia foram caladas. De todas as pessoas que foram julgadas incapazes e provaram o contrário. Era uma história coletiva de resistência e esperança. Enquanto isso, Augusto parecia desaparecer das manchetes. Alguns ainda perguntavam sobre ele, mas Clara raramente mencionava. Não havia ódio, apenas um vazio que não precisava mais ser preenchido. Ele fazia parte do passado, e o passado já não governava sua vida. O lançamento do livro foi um sucesso. Salões lotados, filas de autógrafos, lágrimas nos olhos de leitoras que vinham agradecer. Uma senhora idosa segurou sua mão e disse: "Minha filha, eu não falo 5 idiomas, mas você me ensinou que eu posso aprender qualquer coisa, mesmo depois dos 70. Clara sorriu emocionada. Nunca é tarde para recomeçar, e essas palavras ecoaram não apenas para aquela mulher, mas para todos que ouviam. Com o tempo, Clara fundou uma ONG voltada para a educação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Queria devolver ao mundo o que havia recebido. O instituto cresceu, expandiu-se para várias cidades e começou a transformar vidas em escala ainda maior. E foi em um desses eventos que Clara viveu um momento que jamais esqueceria. Uma jovem de apenas 16 anos, tímida, aproximou-se dela com um caderno nas mãos. "Dona Clara, eu queria te mostrar uma coisa." No caderno havia pequenos textos, em inglês e espanhol. A menina explicava que aprendera sozinha, inspirada pela história dela. "Eu quero ser tradutora. E vou ser." Clara Boa abraçou forte, lágrimas nos olhos. "Você já é, minha querida." Porque traduziu sua dor em esperança. Naquela noite, sozinha em casa, Clara refletiu sobre tudo. Do jantar de desprezo ao aplauso em Paris. Do silêncio sufocante às palavras que agora corriam o mundo. Do medo à coragem. E então gravou um último vídeo para suas redes como uma espécie de encerramento de ciclo. "Eu não sou diferente de você que está me assistindo agora. Eu não nasci pronta. Eu não sabia meu valor. Eu não acreditava em mim mesma. Mas um dia eu decidi que não aceitaria mais ser silenciada. E essa foi a decisão que mudou tudo. Não espere que os outros reconheçam seu brilho para começar a brilhar. Brilhe. Mesmo que ninguém aplauda. Um dia o mundo vai perceber." O vídeo explodiu em visualizações, mas mais importante do que os números eram os comentários. Histórias, testemunhos, gente que dizia ter ganhado forças para sair de relacionamentos abusivos, para voltar a estudar, para começar um novo caminho. Clara fechou os olhos e sorriu. Sentia que sua missão estava cumprida. O jantar da humilhação havia se transformado no jantar do triunfo. Mas mais do que isso, havia se transformado no ponto de partida para milhares de outras histórias de superação. E assim, a esposa que um dia fora desprezada tornou-se símbolo de força, resiliência e esperança. Uma mulher que falava 5 idiomas, mas cujo maior idioma era universal. A coragem de nunca desistir de si mesma. E agora eu pergunto para você que acompanhou até aqui: qual é o idioma que você vai escolher falar com sua vida? O idioma do medo ou o idioma da coragem? Escreve nos comentários, compartilha essa história para que mais pessoas sejam inspiradas. E não esquece de se inscrever no canal, porque ainda temos muitas histórias emocionantes para viver juntos.